Olá, queridos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus ele venha abençoar poderosamente a tua família. Amado, Deus colocou uma mensagem poderosa no meu coração e eu quero compartilhar ela com você. E essa mensagem ela se localiza no livro de Jó. Esses dias eu estava meditando um pouco sobre caráter. E eu falava assim, o que é caráter, Senhor? O que é um bom caráter para Deus? O que é um caráter segundo a vontade de Deus? A pergunta que eu quero fazer para você antes de eu começar: o seu caráter é segundo a vontade de Deus? O seu caráter é segundo a palavra? O seu caráter é bom? É bom ou o seu caráter é mau? O que é caráter para você? Amados, e agora vamos entender um pouco melhor o que é caráter. E como ter um caráter segundo a vontade de Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de Jó, capítulo 1, verso de número 1. Aqui é muito forte, porque o próprio Deus, ele vai apresentar um caráter perfeito. Ele vai apresentar o caráter de Jó. Jó capítulo 1, Deus vai apresentar o caráter. Sabe que quando a gente fala de nós, às vezes a gente coloca umas coisitas a mais, né? A gente fala, eu sou isso, na verdade você é só metade disso. Mas aqui não. Mas daí é uma pessoa que nos conhece bem, ela pega e fala, não, você não é isso não. Não é verdade? Que às vezes a gente tem o costume de aumentar as coisas. Isso é normal de quase todos os seres humanos. Entendeu? Mas aqui não é o Jó que vai falar do caráter dele. É o próprio Deus que conhece ele melhor que ninguém, que conhece a índole dele melhor que ninguém, que conhece verdadeiramente o coração de Jó e o teu coração verdadeiramente. Então, se Deus dá testemunho de uma pessoa falando que ela é boa, é para você, para encantar, porque Deus conhece os desejos do coração íntimo daquela pessoa. Então é porque verdadeiramente aquela pessoa é boa. E aqui Deus ele vai apresentar o caráter de Jó. Então vem comigo aqui em Jó capítulo 1, verso de número 1. E diz bem assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus ele começa a falar que Jó era íntegro, quer dizer, um homem que não se corrompia, entendeu? Um homem fiel, reto, um homem que não ia nem para a direita nem para a esquerda, mas que permanecia segundo a vontade de Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que não se contaminava, um homem que não dava lugar para Satanás na vida dele, um homem que não dava legalidade para o diabo, um homem que não se contaminava com mulher, com dinheiro, com prostituição, mas ele se desviava de tudo isso para permanecer no centro da vontade de Deus. Amado, Jó, aqui quando você para meditar essa mensagem, você vai ver que Jó tem um caráter perfeito. Mas como é que ele conseguiu ter esse caráter perfeito? O que é caráter? Caráter, amado, em grego, significa imagem. Imagem. Você já percebeu que lá em Gênesis 1:27 fala bem assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus está falando disso, fazer o homem, Deus não está falando de fazer com o físico. Deus não está falando que o nosso físico vai ser igual ao dele, porque Deus não é físico, Deus ele é espiritual. Então não tem como o nosso físico ser igual ao dele, porque Deus não tem físico, ele é espiritual. Deus ele tem uma essência dentro dele. Então quando Deus fala isso, Deus não está falando que o nosso físico vai ser semelhante ao dele, não. Mas o nosso caráter, a nossa essência, aquilo que está dentro do nosso coração, vai ser igual ao dele. Você está entendendo? Aí eu estava estudando esses dias o que é caráter. Caráter é uma soma total, caráter é uma soma total de todas as coisas que você absorve, que te influencia, sendo elas boas ou ruins. Então o caráter é nada mais, nada menos de tudo aquilo que você absorve. Você está entendendo? Aquilo que você absorve vai definir se seu caráter vai ser bom, se você vai ser ruim. Se você absorve besteira, se você absorve coisas do mundo, se você absorve funk, essas coisas que só tem palavrão, besteira, coisas que contaminam a nossa mente. Se você vive no meio de baladas, se você vive no meio de pessoas orgulhosas, pessoas que não têm uma índole boa, pessoas que não têm compromisso com Deus, que nem lá em Davi fala, não andeis na roda dos encarnecedores, porque você pega essas coisas. Caráter, a gente absorve, o ser humano ele tem a tendência de absorver tudo. Então se a gente vive
no meio de prostituição, no meio de mentira, no meio de fofoca, no meio de música do mundo, ouvindo palavrão, falando palavrão, a gente absorve isso na nossa mente. E isso acaba tornando o nosso caráter. Você está entendendo? A gente vai ter o que? Uma índole má, porque a gente absorve coisas má. Aqui Jó não. Jó absorvia o próprio Deus. Jó se preocupava em ter vida com Deus. Se você ler um pouco mais no versículo 5 mesmo, vai mostrar que Jó, depois das festas, ele oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos. E se talvez, quer dizer que os filhos muitas das vezes, nem tinha pecado ainda, mas Jó já sacrificava. É uma preocupação com a vida com Deus. Ele tinha uma preocupação, então olha só, isso influenciava a vida dele, a vida com Deus. Então aí que a gente temos que começar a entender, amado. Se ter um bom caráter, se ter um caráter igual ao de Deus, é necessário a gente absorver a Jesus Cristo, a palavra dele. A pergunta que eu quero te fazer hoje: o que você tem absorvido? O que a nossa geração tem absorvido? Hein? Se você tem absorvido Jesus, o seu caráter vai ser igual ao dele. O seu caráter vai ser semelhante ao dele. Você vai ler em Efésios capítulo 4, verso de número 13, diz bem assim: para que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. A Bíblia está nos relatando aqui o que? É o caráter de Cristo. Para que todos nós cheguemos a ter um caráter semelhante ao de Cristo, do varão perfeito. Isso é possível, amado. É possível você ter um caráter perfeito. Um caráter segundo a vontade de Deus. Por mais que difícil seja não viver num mundo desse, mas é possível. Se você começar a absorver Cristo. Você começar a absorver. Você pode ver que Jó aqui chegou a ter esse caráter. Se você pegar o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: imita a mim, porque eu imito a Cristo. Paulo está dizendo o quê? Que eu sou o reflexo de Cristo. Que se você olhar para mim, você vai ver Cristo. Que o meu caráter é semelhante ao de Cristo. Mas aí você vai entender que Paulo, ele largou todas as coisas, largou o mundo, largou o pecado, largou mentira, largou a prostituição. Nem casar ele quis casar mais, amado. Para ser semelhante a Cristo. Começou a absorver a Cristo. E por isso ele era semelhante a Cristo. Então é possível. Se você pegar Daniel, você vai ver que Daniel, amado, a Bíblia fala que todo mundo ali queria pegar Daniel, começou a olhar a vida de Daniel, ver se tinha algum erro. E a Bíblia fala que em Daniel não foi achado erro algum. O caráter dele era semelhante ao de Cristo. Mas vai pegar a vida de Daniel. Daniel orava. A Bíblia fala que, na verdade, quando a gente fala de Daniel, a gente lembra do cara que mais orava na Bíblia. Daniel é um homem de oração, um homem de compromisso, um homem que decidiu que no seu coração não ia se contaminar mais. Olha a diferença. Você quer ter um caráter igual ao de Cristo? Absorva Cristo. Não tem como você absorver o mundo. Não tem como você ficar 24 horas no WhatsApp, ficar 24 horas no Facebook, 24 horas vindo para besteira. Você ficar 24 horas disperso e ter um caráter semelhante ao de Cristo. Não tem como. Se você quer ter um caráter igual ao de Cristo, absorva Cristo. Absorva a palavra de Deus. Você quer absorver Cristo, absorva a palavra. A Bíblia fala em João, no capítulo 1, verso 1, que Ele é o verbo principal, que Ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Então, se você quer ser semelhante a Ele, se você verdadeiramente deseja ser imagem de Cristo, refletir Cristo na tua vida, quer ter um caráter semelhante ao dele, amado, caráter é tudo aquilo que você absorve. Absorva a palavra. Começa a absorver. Larga o mundo. Larga um pouco as suas vontades. Larga os desejos carnais. Para de você ficar 24 horas no WhatsApp e ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Faz ao contrário. Fica 24 horas lendo a Bíblia e 10 minutos no WhatsApp. Você vai ver se você vai ser semelhante a Cristo. Desde você ficar 24 horas no Facebook e ficar 5 minutos orando, faça ao contrário, faz ao contrário. Começa a ficar 5 minutos só no Facebook e 24 horas orando. Que você vai ver que você vai ser semelhante ao próprio Deus. Amado, Deus ele deseja, Deus ele quer que você seja imagem e semelhança dele. Que você venha a ser o sal da terra. Então, amado, a única maneira disso ser possível é através de a gente começar a meditar na palavra de Deus. Começar a absorver Cristo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, amados. Que Deus abençoe. Amados, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas
Graças a Deus. Porque Deus, Ele colocou no meu coração, eu falei para você. Então, amado, se você tem gostado dos vídeos, se você tem gostado dessas palavras, peço que você curta e se inscreva no canal, que vai abençoar a minha vida e vai abençoar a sua vida. Que Deus lhe abençoe.